pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com várias convidadas muito especiais, ex-alunos do curso de música e estudantes do curso de música também, que é a Jéssica Cisne, a Keila Rocha, a Israela Aragão. Vou pedir para que elas se apresentem para vocês. Oi, gente, sou a Jéssica Cige, já sou egressa, saí do curso de música, mas atualmente estou trabalhando com música, tenho um projeto que chama Projeto Cantamina, sou professora de canto, e é isso. Olá, eu sou Keila Rocha, sou ainda aluna do curso de música, trabalho com música aqui em Sobral, já faz um tempinho, né? Tanto com o grupo Caboclas e também com outros formatos, né? Que eu trabalho com mais algumas pessoas, fazendo alguns trabalhos, como grupo de samba, regional e algumas outras coisas aqui em Sobral. Olá, gente. Eu sou a Israela Aragão. Eu sou egressa do curso de música licenciatura da UFC Sobral. Sou cantora, musicista, integrante, acho que roteirista do Caboclas. E atualmente eu trabalho como professora de canto e técnica vocal na minha cidade, que é Forquilha. E como vocês já viram, né, na descrição do episódio, a gente vai conversar um pouquinho com as meninas, né, nesse programa Trocando Ideias, sobre o grupo Caboclas. A gente vai conhecer mais sobre o seu surgimento, seu funcionamento e a importância, né, para as integrantes e para o cenário da música na cidade de Sobral, para o curso da UFC, enfim, muitas coisas. E primeiramente, as meninas vão contar pra gente, a Israela, eu gostaria que ela contasse pra gente como foi que surgiu o grupo. Bom, o Caboclas ele surgiu, acho que meio que por acaso, como a maioria dos grupos. O nosso primeiro encontro, não especificamente com essa formação, né, com uma outra formação grupal, foi em 2015, através da professora Simone Souza, que era professora de canto e técnica vocal do curso de música da UFC Sobral, e ela reuniu, a princípio, 5 vozes femininas para cantar arranjos específicos na mostra de música do curso, né, no Encontramos. E aí, depois dessa nossa primeira apresentação, nós fomos muito, muito bem recebidas, assim, as pessoas gostaram dessa sonoridade ali feminina. E aí a gente acabou se reunindo em algumas apresentações pontuais, fizemos algumas participações em shows da Simone, em outros momentos dentro do curso. E depois de 2015, depois dessas apresentações pontuais, a gente teve um hiato aí, e mais ou menos um ano depois a gente se reencontrou, em 2016, que foi quando a gente começou a produzir o que é hoje o nosso trabalho atual e acho que mais conhecido, que é o Atemporal. Que legal, Israela. E eu fiquei curiosa para saber como surgiu, né, o nome do grupo, Caboclas. Pois bem, gente, a gente estava assim num dilema para saber como é que ia ser, se ia ter um nome, como é que ia ser esse nome e tal. Daí, um ex-integrante do grupo, a Tátila, veio com a ideia, porque a gente ganhou uns discos do Ramos Cotoco, foi um projeto que a Simone Souza participou, e ela cantou músicas do Ramos Cotoco, né? E nesse álbum tem uma música chamada Cabocla. Aí a Tati, gente, por que não Cabocla? Porque eu acho que remete muito a essa mulher do sertão, do jeito que a gente vai cantar arranjos, na época a gente estava cantando arranjos também falando dessa temática e tal, e aí ficou Cabocla, não vai, foi. E aí pegou e foi assim, na boca de todo mundo já era Caboclos, a gente sai, a gente já não tem mais nome, a pessoa chama, ei, Caboclo, ninguém tem mais nome, porque eu não sou mais Keila, a Israela não é mais Israela, a Jéssica não é mais Jéssica, ninguém, né? E ficou esse nome, o Caboclas, e aqui estamos nós.
Que legal. E como era, né, o funcionamento do grupo, agora que eu acredito que vocês estejam parados, né, por causa da pandemia? Conta aí pra gente, né, como que vocês faziam, né, para funcionar, para se organizar, para o grupo dar certo? Bom, a gente fazia os arranjos de acordo com os horários das participantes, como éramos 6, né, no início. Tinha gente que não era de Sobral, a Israel não é de Sobral, a Érica na época não era, né? E a gente fazia ali o arranjo já contando com o dia que as meninas estariam em Sobral, ou um dia que não tinha aula, e aí, a priori, a gente ensaiava na UFC, né, em vários lugares, corredores, até que a gente ficou um tempão lá no foyer do auditório. A gente já conseguiu pegar a chave, enfim, já ter essa autonomia. E depois a gente passou a ensaiar na casa de uma das integrantes, que era a Evódia, porque a gente já estava pensando em algo com mais instrumentações, ligar a caixa, ligar instrumentos. E a gente passou a ensaiar lá. Então, a gente, começo do semestre, definia ali datas, à medida que ia entrando, a gente ia tentando se encaixar, tentava manter essa flexibilidade de manter também o compromisso de se encontrar uma vez por semana, pelo menos. Quando a gente está perto de apresentação, espetáculo, aí a gente intensifica esses ensaios. Em 2018, eu cheguei a ver uma apresentação de vocês, acredito que foi assim que eu entrei no curso, né? E eu vi que era uma coisa assim bem tensa, né? Muito organizada e todos vocês tinham uma troca muito legal. E sobre a escolha do repertório, gente, sobre os arranjos, se todas vocês, né, tocam instrumentos e cantam também, né? Contem para os nossos ouvintes se vocês convidam também pessoas para participar do espetáculo e como que vocês fazem nessa divisão, qual música que cada qual vai tocar, como vocês escolhem, né? Para que fique algo tão lindo como foi, né? No dia que eu vi. Bom, sobre o repertório, a escolha das músicas, né, do que a gente tem pronto hoje, foi meio assim, quase que por acaso. Nós éramos assim, 5 mulheres naquela época, né, a primeira formação do Caboclas, que não tínhamos cantado antes juntas nessa configuração de grupo. Nós já tínhamos participado de alguns grupos em comum, mas nessa configuração especificamente não. E nós montamos o nosso primeiro repertório para fazer uma apresentação de 30 minutos dentro do Corporal, que era o Festival de Corpo em Cena, promovido pelo Vocal UFC, né, que é um grupo, exatamente um desses grupos pelo qual nós passamos juntas. E aí, o que é que a gente fez? Nós começamos a pensar, né, o que é que nós temos hoje? Nós já tínhamos, acho que 2 ou 3 músicas passadas pela Simone na época, que nós tínhamos apresentado, e aí as meninas foram dando outras sugestões. A Tátila, que já foi mencionada aqui antes, deu a sugestão de outras 2 músicas, a gente incluiu mais uma e mais outra, e acabamos com um mini repertório ali, para ter meia hora de trabalho, que na época eu costurei com um roteiro, assim, um sketch, um esqueleto do que é o Atemporal hoje. E aí, quando a gente começou a montar o Atemporal em 2016, 2017, para estrear em 2017, a gente trabalhou com a perspectiva de que se nós estávamos fazendo um trabalho que falava sobre mulheres, sobre música e feminismo, e feminino também junto, a gente queria ter um repertório só de músicas que mulheres cantavam, só músicas cantadas por mulheres. E aí foi assim, nós incluímos naquele repertório, nesse novo repertório, aquilo que a gente já tinha antes, que já tínhamos apresentado, que coincidentemente eram músicas só de mulheres, e aumentamos ele. E aí a gente foi construindo, procurando também colocar as músicas dentro da temática do nosso roteiro agora, né, que eu tinha apresentado para as meninas e elas concordado e contribuído também com um roteiro que fizesse sentido. Então, por exemplo, uma das músicas que a gente colocou para ilustrar uma fase da vida da mulher, que era a adolescência, foi Ovelha Negra, da Rita Lee, que é uma música bem ilustrativa, eu acho que para todo mundo nessa fase de adolescência. Então, foi assim que a gente foi fazendo. De início, a gente teve teve um pouco de dilema, porque além de músicas cantadas por mulheres, a gente queria músicas também compostas por mulheres, né?
E aí a gente teve um trabalhinho, porque para poder valorizar, para poder chegar junto, a gente teve até a ideia, a gente vamos botar, vamos construir, vamos compor, para poder chegar um negócio bem, bem mais à nossa cara, né? Mas, graças a Deus e ao destino, ao universo, que a gente conseguiu fazer uma costura muito bacana, com músicas compostas por mulheres. Algumas tem outras parcerias, mas na grande maioria são mesmo músicas feitas por mulheres com as suas experiências, com as suas vivências, e isso acabou trazendo uma verdade muito grande para aquilo que a gente estava propondo, sabe? Isso chegou no nosso público de uma maneira muito legal, uma maneira muito boa, sabe? As pessoas receberam muito bem. Então, assim, o repertório foi muito pensado, a gente sentou vários dias, a gente bateu cabeça, a gente pesquisou letra, a gente olhou grupos e formações, a gente foi olhar e foi mesmo escacaviar, né? A gente foi procurar até chegar mais perto daquilo que a gente queria passar, né, para o outro. E foi um processo, eu acho que foi o melhor processo de busca de repertório que eu particularmente já passei, porque eles tinham que contar um pouco da nossa história também, né? Então, o repertório do Caboclas, do Atemporal, foi uma coisa do coração, uma coisa da alma, né? Então, eu sempre falo desse repertório com muito carinho, porque ele foi realmente parido por todas nós. Então, isso é uma coisa que me faz, ainda hoje eu escuto, ainda hoje eu canto, ainda hoje eu tento levar para frente sempre, relembrar, cantar diversas vezes, porque realmente foi um repertório que me fez muito bem, que me fez crescer como mulher, como pessoa, como artista. E aí, acho que ela perguntou também das convidadas, e a gente, a priori, a gente estava na ideia da capela, 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 e eu acho que foi uma semana antes que a gente lá ali discutindo e debatendo, que a gente debatia bastante, de trazer alguém para tocar. E aí veio a Kátia, que arrasou. Não, acho que foi o Wellington que fez, né, com a gente a primeira. E depois a gente decidiu que não, vamos ter, sim, instrumentistas também. E aí a gente foi buscando também trazer, porque a gente estava mais na vibe da voz e percussão. A gente não tinha entre a gente ninguém que a gente já tocava, mas a gente não queria colocar ali, tocar e cantar, porque ia tirar um pouco de cena, a gente gosta de trabalhar a cena. E aí veio Kátia, e aí depois foi chegando a Evódia e a Letícia, que é a formação atual, né? E teve outro momento também, porque o atemporal é isso mesmo, eu concordo demais com aquele, assim, de ser visceral, de ser divisor de águas mesmo, assim. Acho que para a gente, enquanto pessoas, e para a gente, enquanto grupo Caboclos, artisticamente, uma produção nossa, muito nossa, a gente teve cuidado com tudo ali, do roteiro, a música, a atuação, a gente tentou construir isso tudo bem amarradinho, muito dolorido também, assim, por trazer as nossas questões. E esse espetáculo meio que virou também um show, né? Um ato show que trazia músicas que a gente já fazia, e nesse ato show a gente convidou outras pessoas, que aí tava Laiane, Rai, tinha uma galera, né, que a gente chegou a ensaiar em estúdio, Evódia, foi nessa época que a Evódia entrou, né? Eu nem lembro, eu sei que era uma galera que a gente fez no teatro, ensaiamos em estúdio, enfim, então a gente está sempre nesse momento aí, sempre passando pessoas. No início era mais o Eltinho, que fazia esse corre com a gente, porque já sabia o repertório, a gente passava, ele pegava. E depois a gente foi tentando trazer mulheres instrumentistas e sempre nessa pegada de incentivar, de fomentar, de dar visão e trazer para junto. Foi uma construção assim muito bonita que vocês tiveram e também tiveram atentas, né, a essa questão de chamar mulheres para tocar, mulheres para cantar, mulheres como convidadas realmente. Alô,
Aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom. Ô moça, ontem eu tava caminhando perto daquela praça e um homem me parou, me deixou marcas, mas não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom. Eu fiquei curiosa também para saber qual foi o sentimento de vocês, né, quando vocês conseguiram concluir o espetáculo e também qual foi, aquele falou um pouco, né, sobre a recepção do público, né, o que que eles acharam, como foi, né, para vocês depois que tudo deu certo. Falando aqui por mim, né? Mas eu acho que algumas coisas que eu vou falar aqui, elas não são só individuais, elas são coletivas. Como as meninas já mencionaram antes, o processo de construção do Atemporal, ele foi muito visceral, ele foi dolorido, ele foi triste algumas vezes, ele foi incrível, assim, de todas as formas que você possa imaginar. Nós tivemos um momento, assim, de imersão muito interessante com a Tamila Santos, fotógrafa, psicóloga, multiartista sobralense. E esse momento para a gente foi o estopim, assim, para entender que era isso mesmo que a gente queria fazer. Dentro do Atemporal, além da gente ter música e cena, a gente tem coisas palpáveis, assim, a gente tem dados estatísticos. Lembro que mencionei para as meninas na época do roteiro, olha, vamos incluir dados estatísticos para a gente amparar o que a gente está dizendo aqui, né, para a gente não estar, entre aspas, no palco só cantando e fazendo cena. Incluímos, tem relatos no Atemporal que são pessoais, são nossos mesmos. Para muitas de nós ali, foi a primeira vez em público contando algo que nos machucava muito, que a gente carregava há muito tempo. Para mim, particularmente falando como cantora, como musicista e como artista, que essas três coisas, na verdade, eu só tive coragem de me dizer cantora, musicista e artista depois do Caboclas, né? E, assim, para mim, particularmente, foi muito importante porque eu sempre gostei de escrever, eu gosto de escrever, mas eu tinha uma dificuldade gigantesca de mostrar as coisas que eu escrevia. E eu me senti encorajada dentro do grupo a apresentar uma proposta para a gente construir juntas o espetáculo, né? Para a gente construir o Atemporal. Eu até brinco assim que eu pari o Atemporal, mas quem batizou foi a Keila, porque foi a Keila que sugeriu o nome. Quem ensinou a andar foi a Jéssica, porque é a Jéssica que trabalhou cena. Quem deu voz à época foi a Késia, porque a Késia que fez o trabalho de voz. Quem acompanhou foi a Tátila, porque a Tátila na época cantou junto. Quem conduziu foi a Kátia, que na época ainda está com a gente, né? Que tocou, né? Que era a instrumentista que a gente tinha. Então, assim, para mim foi extremamente importante como musicista, cantora, artista, como mulher, porque são mulheres múltiplas, diferentes. A gente passou por momentos difíceis dentro do grupo. Quem trabalha em grupo sabe que nem tudo assim, as coisas não correm às mil maravilhas o tempo inteiro. A gente teve momentos de desentendimento, de chateação uma com a outra, mas eu acho que isso que é o mais massa do Caboclas, porque ele fez aflorar na gente, eu acho que as nossas melhores qualidades e nos ajudou a trabalhar, assim, talvez os nossos piores defeitos, né? Como aquele falou antes, assim, em relação, por exemplo, à devolutiva, à recepção de público, eu falei isso para as meninas uma vez, não sei se elas lembram, a gente conversava muito sobre. Eu não lembro de uma apresentação do Atemporal, não lembro de nenhuma apresentação do Atemporal, né, do Caboclas, mesmo desde de um sketch de 15 minutos até o show de 1 hora, em que a gente saísse desse lugar de apresentação e a gente não fosse parado por 2, 3, 4, 5 mulheres, sabe? Falando para a gente do impacto daquilo, de como aquilo foi importante, de ver, assim,
de mulheres extremamente abastadas e em posições de hierarquia a mulheres simples, por exemplo, como minha mãe, reagindo a um trabalho que eu acho que deveria e abarca essas mulheres como um todo. Então, assim, como a Keila falou antes, eu acho que todos os processos que eu vivi dentro do Caboclas não poderiam ter sido melhores para mim, para me ajudar em diversas áreas da vida, para me despertar, principalmente como musicista e como cantora. A minha vivência de canto ela é muito em grupo, e apesar de eu ainda cantar em grupo com Caboclas, quando a gente canta muito em grupo, parece que a gente se esquece que a gente tem uma voz, né? E que a gente é uma cantora. E todas nós cantamos ali, todas nós tocamos alguma coisa também, cada uma se identifica mais ou tocando ou cantando, mas eu, por exemplo, comecei a cantar muito cedo, de maneira amadora, enfim, criança ainda. Mas eu tinha um problema gigantesco em me dizer cantora, sabe? Porque eu achava que eu não era cantora, que eu não era uma boa cantora, que eu não era cantora ainda, sabe? O ainda, o esperar. E no Caboclas, faz 5 anos que a gente está aí com essa coisa de moldar e apresentar o atemporal, eu tive esse despertar, assim, muito forte de que, putz, eu posso fazer isso aqui, eu sei fazer isso aqui, eu sei escrever esse negócio, a gente sabe cantar isso aqui, eu posso tocar. E eu acho que essa é uma coisa importante também para todas as meninas que trabalham com arte, com música, né? Essas amarras que vão prendendo a gente. Porque é Eu cisne. me sinto bem contemplada com tudo que a Israela falou, eu falaria exatamente isso aí, tanto no pessoal quanto no coletivo, assim, mesmo. Tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. Homem não. E, gente, depois disso, né, que a Israela falou, é bem claro a importância desse grupo, né, para a cena musical em Sobral. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? Qual é a percepção de vocês, né, sobre a importância desse movimento para a cena musical em Sobral e também para a representatividade das mulheres e discussões, né, sobre esse assunto também dentro do curso de música, que, como vocês sabem, né, é predominantemente masculino, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vejo todo esse processo desde do início, que a gente começou a se reunir, do surgimento do grupo e tal, e a gente foi começando a observar dentro da nossa cidade, dentro da própria faculdade, vamos botar assim, reduzindo o espaço, dentro da faculdade, né, que não existia ainda, existiam outros grupos, existiam, tem o próprio vocal, tem o cantarolando e tal, e tinham outras formações sempre muito puxada pelos homens, né, pelos meninos, mas grupo feminino realmente não tinha. Quando a gente foi dar uma passada, uma olhada na cidade, também não tinha, né? E quando a gente começou a cantar, começaram a surgir algumas meninas, né, se reunindo. Não sei se já tinha o bloco de carnaval Foi das pós. meninas, e Foi depois, foi? bem depois do Caboclo. E assim, eu vi que começou a surgir alguma coisa, então começou a despertar isso também muita gente. E para a gente foi uma experiência muito bacana, quando a gente chegava nos lugares e via aquele monte de mulher, artista, cantora, instrumentista, ali naquele palco, naquela apresentação, representando de uma maneira muito digna, né, a mulher artista. E isso foi um despertar muito bacana para mim, Keila, e eu acredito também que para todo o grupo. E a gente teve uma receptividade muito, muito boa. A gente foi convidada para ir para muitos lugares, não só porque era um grupo de mulheres, mas é porque a gente levava uma música de qualidade. A gente levava, não, a gente leva, meu amor, uma música de qualidade, uma apresentação muito forte, uma apresentação muito bonita, muito, vamos dizer assim, muito genuína, muito verdadeira, sabe? E eu acho que é isso que é o nosso ponto mais forte, a gente leva muita verdade naquilo que a gente apresenta, né?
E é difícil, difícil, muito difícil, como em qualquer outro grupo também tem as suas dificuldades, é difícil a gente manter, levar um grupo só com mulheres, mas vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena, eu digo isso todo dia. E quando a pandemia chegou, a gente estava num processo de construção muito bacana também, construindo repertório junto, fazendo arranjo juntas, isso é muito bom, e a gente vai se descobrindo a cada dia, né? E é isso mais que eu acho que é o ponto mais forte, né? Isso que a gente carrega, né? Essa verdade que a gente carrega. Eu acho que isso é o mais marcante nesse grupo feminino. Não tinha que não tinham em outros lugares. Aí hoje eu vejo as meninas do Islã, hoje eu vejo outras meninas lá cantando, outras meninas se reunindo, isso aí, gente, que coisa boa. E eu vejo muita gente dizer assim, olha, a gente começou vendo vocês. Ai, que bacana um grupo ali de mulheres. Ai, que coisa boa. Vocês fazem outro tipo de coisa? Aí vocês se apresentam em formato menor? Olha, a gente queria que vocês fossem apresentar na faculdade. Olha, a gente queria que vocês fossem um simpósio. Ou vocês poderiam falar com a gente sobre isso, se reunir para falar sobre feminismo, sobre abuso, sobre isso. Então, assim, a gente foi muito solicitada, a gente ainda é muito solicitada por ser um grupo de mulheres. Isso é muito bacana. Que massa esse relato de vocês, né? E eu já tinha percebido que talvez, né, pudesse ter ampliado muito essas questões. E, gente, vocês citaram, né, que o grupo começou por causa da Simone, né, que ela uniu vocês. Mas eu gostaria de saber como que o curso de música influenciou, né, na formação desse grupo e no trabalho de vocês. Falando de mim, da minha formação, sim, enquanto professora, as coisas que eu aprendi, que eu faço hoje, o curso foi importante nisso, assim, as coisas que eu aprendi, que eu carrego comigo, mas a meu ver, o curso deixava um pouco a desejar no âmbito artístico, assim, sabe, no incentivo, tanto que a gente fazia era nós por nós mesmos, assim, de pegar a sala, de não sei o quê, assim, junção, lançou a proposta e aí meio que a gente se apaixonou por essa ideia, né, de por que não, que aí vai de encontro que a Israela falou sobre a questão da insegurança, de tipo, não se encontrar, não se poder dizer, fazendo aquilo, sendo cantora. E eu acho que em relação a dizer a influência do curso, eu posso dizer que no começo a gente usou muita coisa do curso de instrumentação, a gente conseguiu levar instrumentos para apresentações nossas, a gente conseguiu espaço para a gente ensaiar, sabe? Quando a galera começou a ver assim, as nossas primeiras apresentações antes do atemporal, já meio que a gente tinha ali uma carta branca, digamos assim, né? Não que fosse tudo muito fácil, mas a gente conseguia coisas que, se não fosse pelo Caboclas, a gente talvez não teria conseguido. Então, eu vejo o curso e vejo o curso como esse espaço de unir essas mulheres, de ser esse campo fértil aí para que a gente pudesse produzir. E também um espaço para a gente que ele deu muito fôlego para nossa reivindicação, assim, eu acho que a gente tinha muita pauta dentro do curso que a gente discutia sobre assédio de professores com alunas, de alunos com alunas, sabe? A gente era algo que a gente levava para dentro dos nossos ensaios e acabava que a gente colocava isso no palco também. Então, é assim que eu vejo a contribuição. Se as meninas tiverem uma visão diferente aí também. Vai, amiga, tu, depois eu. Bem, eu concordo muito com o que a Jéssica falou, que o primeiro palco da gente foi também a UFC, foi nas apresentações dentro dos eventos que aconteciam na UFC. Né? Eu devo muito, muito, muito mesmo ao espaço, né, que a UFC sempre cedeu para a gente, né, como instituição,
mas também devo muito, muito, muito a Simone Souza. A Simone foi que acreditou. Eu estou falando aqui por mim, mas aí vale para o grupo, porque ela olhou para a gente e foi partiu do olhar dela também, essa questão toda. Mas falou que mulher, deixa de ser besta, tu é cantora. Me sacudir, tu é cantora, tu é artista, vamos lá, vamos, porque falta, às vezes, isso, o nosso curso é um curso de licenciatura, e às vezes quando a gente vai falar do fazer artístico, né, deixa muito a desejar ainda, embora já tenha se transformado muito, embora já tenham acontecido muitas coisas no curso, que eu acho assim, já foi um salto muito grande ter saído alguns grupos que hoje ainda estão aí rodando a cidade, partiram da, da universidade, partiram lá do curso de música e tudo. Mas, assim, quando você tem dentro da instituição professores que acreditam no seu trabalho, que apoiam, cara, isso te faz sentir muito valorizado, sabe, acreditado, né, porque a Israela até falou outro hora, disse assim, olha, eu não me sentia cantora, não me sentia artista, e foi dentro desse grupo. Então, essa oportunidade de a gente se ver como artista rolou toda ali dentro, né? A gente não tem como desvincular de maneira nenhuma, nunca, a nossa arte, o nosso fazer artístico desse curso, porque ali a gente se encontrou e se desencontrou e se encontrou várias vezes como artista. Aí eu cheguei lá como artista, me descobri educador musical, me descobri artista e educador musical, entende? Isso, a gente sofre ali dentro vários processos, né? A gente é tomado de várias formas, então essa contribuição a gente não pode nunca negar que aconteceu e foi bom e aconteceu mesmo, e é isso que eu sinto que aconteceu principalmente comigo, né, de me descobrir muito ali dentro, com as oportunidades que tive, com as pessoas que acreditaram em mim, com o grupo que eu faço parte. Então, partiu muito daquele local, daquele cheirinho daquele local em mim também. Assim, para além do que as meninas já falaram, né, em relação ao fato de que todas nós estávamos dentro do mesmo curso, ali num curso de licenciatura em música, e que esse amparo, né, da universidade, no sentido de oferecer essa formação, nos ajudou muito. Eu digo até em questões da ordem da teoria mesmo, sabe, de você estar ensaiando e saber se comunicar mais fácil com uma pessoa que estuda a mesma coisa que você estuda. Para além disso, eu acho que o suporte do curso foi super importante a partir do momento em que a gente via os professores sentados na plateia nos assistindo, sabe? A gente constrói na vida essas sensações, assim, de hierarquia, de você estar dentro da sala de aula. Nos cursos de arte ainda é muito ruim essa coisa do ego, né? Ser muito permeado pelo ego, você acha que fulano é mais ou menos artista, fulano é melhor do que eu, ou então fulano é pior do que eu toco mais, eu canto mais, enfim, isso ainda existe muito. E eu acho que assim, as apresentações que mais me marcaram no Caboclas tem tudo a ver com o curso de música, porque são justamente as apresentações em que nós tínhamos professores na plateia. Mulheres, que é bom ressaltar que o corpo docente do curso de música ainda é também majoritariamente masculino, assim como acho que o corpo docente da maioria dos cursos, né? Mesmo a gente vivendo num país em que a maioria é de mulheres, em todos os espaços que a gente vai, a proporção de mulheres e de homens ocupando cargos ainda é muito dispar. Então, assim, eu lembro de apresentações, por exemplo, específicas em que nós tínhamos o professor Marcelo Mateus, que na época era coordenador do curso, nos assistindo, e terminou a apresentação, ele foi lá abraçar a gente, assim, impactado, emocionado. Ou mesmo as apresentações em que a própria Simone assistia, assim, caía aos prantos assistindo a gente. Então, eu acho que além do curso ter ajudado muito, nos dando voz, nos emprestando instrumento musical, quando a gente ainda não tinha os nossos, dando espaço, oferecendo lugares para a gente se apresentar, essa abertura, sabe? De permitir que a gente falasse aquilo dentro da universidade. Porque, quer queira, quer não, a gente sabe que existe um estigma muito grande ainda em falar sobre feminismo, sobre feminino, sobre mulheres fazendo arte, dentro de uma universidade em que a gente é o único curso, assim, artístico, digamos, né?
os outros são de outras áreas do conhecimento. Então, eles compraram com a gente essa coisa de pagar o preço por falar sobre essas coisas dentro de um espaço que, em teoria, era para ser mais livre, que é a universidade, mas que, na verdade, nem sempre é. É um outro mundo, uma outra linguagem, são outras pessoas vindas de lugares diferentes, com cabeças diferentes, mulheres completamente diferentes. Então, eu acho que comprar... Não, vamos lá, a gente vai apoiar vocês, vocês vão cantar aqui, vão fazer a abertura desse evento aqui para os servidores da UFC Sobral, sabe? Que essa, por exemplo, foi uma apresentação muito marcante. E nos darem esse suporte, comprar a ideia, ouvir o que a gente tinha para dizer, nos convidar para participar das coisas, aprender com a gente, eu acho, modestamente falando, e a gente aprender com eles. E eu acho que a contribuição mais importante também da nossa devolutiva, como já foi dito para as meninas, foi mostrar para outras meninas no curso de música que nós somos musicistas, tão musicistas quanto os meninos dentro do curso, sabe? Nós não somos, entre aspas, só cantoras. Nós não somos, entre aspas, só violonistas. Nós somos cantoras, nós somos violonistas, violistas, contrabaixistas, bateristas, musicistas, né? Em toda a extensão da palavra, dentro de um curso que ainda é predominado por homens, com um corpo docente majoritariamente masculino, mas que, felizmente, tem mudado aí, deixado as coisas mais equilibradas, com mais equidade nos últimos tempos. Outra coisa que eu queria colocar aqui é porque, assim, as nossas apresentações, elas são um ato político, né? E, assim, a gente não foi barrado dentro do curso. A gente, nessa apresentação que a Israela acabou de falar, que foi um evento para os servidores, a gente não tinha como fugir, porque a gente estava lá na faculdade, fugir daquilo que a gente já vinha apresentando, né? E tinha um momento que a gente tinha que tirar a blusa e ficava só ou com um top, ou com uma peça de segunda pele, ou mesmo sutiã, né? A gente tinha que tirar. E daí, servidor, diretor de campus, todo mundo ali, e eu fiquei com vergonha danada, gente. Eu disse, meu Deus, o povo vai tudo me ver daquele jeito. Isso foi uma barreira também que nós tivemos que quebrar. Daí a gente tirou, né? A gente cantou, tirou. Depois era a última cena, aliás, era a penúltima cena. E aí, quando terminou, todo mundo levantou, aplaudiu e tal. E eu ainda fiquei, assim, um pouco apreensiva. E aí, quando terminou a apresentação, que eu encontrei os colegas servidores, e aí eu perguntei, eu disse assim, e aí, o que foi que vocês acharam de ver um bando de mulher tirando a blusa? Aí, um deles olhou para mim e disse assim, eu queria essa resposta, gente, eu estava instigando porque eu queria essa resposta. E um deles chegou para mim e disse assim, a blusa, o sutiã, aquele corpo era todo político. Eu não tinha como ver sensualidade naquilo ali, porque a mensagem foi tão forte para mim, que me fez ter vergonha de todas as vezes que eu olhei para uma mulher e vi só um corpo, né? E aquilo para mim foi tão bonito, chegou de uma forma tão bacana, porque a nossa maior preocupação era, assim, em algum momento, aquela exposição viesse se tornar algo um pouco vulgar. E não foi. E aí, mesmo ali dentro da universidade, foi um ato político, foi trazendo muita verdade no que a gente estava falando sobre o corpo, para que nosso corpo fosse respeitado e que ele não fosse visto apenas com o corpo. Então, foi muito bacana, foi muito bom essa construção, esse espaço de discutir isso dentro da faculdade, dentro da UFC, para quebrar muitas barreiras, não só nossa, mas também de quem estava nos assistindo, sobre esses corpos dessas mulheres, sobre essas mulheres que falam, sobre essas mulheres que estão ali, são artistas, trazendo uma mensagem tão profunda como foi naquele dia. Então, eu tenho, mais uma vez, eu falar, agradecer pelo espaço, por tudo que nos foi cedido, dado.
emprestado, toda a contribuição que aconteceu nesses vários momentos de nós todos como grupo, né? Chega de te agradar, sem voltar com meu querer. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, você tem que escutar. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, 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 não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, não, não. Sei que quando sai o sol, os outros gostam de falar, mas eu decido me vestir pra onde ir sem me importar. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei. Que lindo, meninas, isso que vocês falaram. É muito incrível mesmo, né? O poder de todo esse movimento que vocês fizeram e vão continuar fazendo. E como para finalizar, né, esse leque de perguntas, eu acho que ficou bem claro para mim, para os nossos ouvintes, o tanto que esse grupo influenciou vocês, né, tanto pessoalmente como profissionalmente. Mas eu queria agora que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né, e deixasse para finalizar, né, essa roda de perguntas, como que o grupo influencia na carreira profissional de vocês? Essa última fala da Keila me fez lembrar muitas outras coisas, né? Essa apresentação específica que ela falou, essa situação que ela descreveu, a gente estava fazendo uma cena com um poema meu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque como eu já falei lá no comecinho, né, o Caboclas foi importante para mim em muitos processos, como artista, como musicista e cantora, porque me fez ter essa coragem, sabe? De apresentar essas coisas que a gente produz e às vezes fica só com a gente, que a gente guarda. E acho que quando a gente é mulher, a gente guarda muito mais, sabe? As coisas, a gente tem muito medo do julgamento. E a importância do Caboclas nesse processo todo da gente se descobrir, da gente se entender como artista, musicista, cantoras, instrumentistas, vem dessa coisa de você vivenciar essas experiências em grupo e cada dia você vai descobrindo um negócio novo. Sim. Particularmente falando, eu acho que o Caboclas ele é uma divisão de águas na minha vida, por esse processo de me permitir, me enxergar de outra forma, e sem dúvida nenhuma, todas as coisas que eu vivi dentro do grupo me influenciaram totalmente hoje em dia como professora, né, licenciada em música pela UFC Sobral, esse título que me pesa muito nas costas hoje, mas já me pesou muito mais antes, sabe? Foi o Caboclas que foi aliviando esse peso e mostrando que profissionalmente eu poderia fazer muitas coisas que eu sequer imaginava que conseguiria fazer. Eu aprendi muito com as meninas, né, com todas as meninas do Caboclas, todas, de todas as formações, né, desde a atual até a primeira, porque, como eu falei várias vezes aqui, são mulheres completamente diferentes, que têm uma educação diferente, né, todas nós somos submetidas de uma maneira diferente à sociedade patriarcal em que a gente vive. Então, cada uma de nós tem as suas amarras e cada uma de nós tem as suas liberdades. E esse exercício de convivência me ensinou muita coisa, não só pessoalmente, como profissionalmente, até como me colocar como professora dentro de sala de aula, como me colocar como musicista e cantora, onde eu estiver fazendo um trabalho artístico, sabe? Como me comunicar com as pessoas. É um processo ainda, está sendo, e eu acho que vai ser para sempre, assim, para o resto da vida, e eu desejo que seja. Eu acho que é um caminho muito longo, mas, assim, os passos eu devo ao grupo, com toda certeza. Bom,
eu me sinto muito contemplada, assim, eu meio que eu ouço as meninas e a gente está se repetindo, mas de uma forma muito boa, né? Porque são experiências muito boas que a gente está compartilhando aqui, de transformação e de percepção nossa, né? E Caboclos tem esse impacto, né, que é essa resposta do público, essa aceitação, e isso gera na gente, tipo, nossa, a gente sabe fazer isso, né, a gente está fazendo isso, e as pessoas estão vendo e estão dizendo que isso é massa, então gera ali uma afirmação desse processo e nos dá ânimo de continuar. Então, Caboclos, para mim, foi depois, eu ainda estava no Caboclo, né, ainda estou, e comecei a cantar solo, né? Também foi um lugar que eu me senti forte o bastante para poder sair e fazer algo meu, sabe? Que é a minha pegada de trabalho. Eu venho pensando cada vez mais em criar coisas e trabalhar nas coisas que eu acredito. E com certeza o Caboclo tá nessa caminhada, né? Faz parte disso e faz parte como um impulsionador desses outros processos que aconteceram a partir disso. Pois é, eu também. Eu não tenho como falar de ser, de me tornar, de me ver como artista sem a contribuição do Caboclas. Para mim foi muito. Eu já cantava antes, mas de maneira bem tímida, sempre com. Mesmo nas minhas apresentações, 2, 3 horas, mesmo em barzinho ou em alguma coisa, eu sempre tinha que colocar alguma coisa na minha frente. Um estante com uma pasta enorme. Aonde, gente, ó, como é que um estante cobre uma pessoa do meu tamanho, gente, impossível. Mas tinha que ter algo na minha frente. Eu sempre fui muito preocupada com que as pessoas estavam. Porque as pessoas iam olhar para mim, julgamento das pessoas, como é que se ia chegar até mim, porque eu estava ali me apresentando, a exposição sempre foi um pânico para mim. E isso foi sendo trabalhado dentro do Caboclo. Antes jamais eu me ver me apresentando, o ato de tirar uma peça de roupa, o ato de fazer um solo ali na frente de todo mundo, de ler um texto, de bater um texto, de chegar, de contar minhas experiências ali para um teatro lotado. Gente lotou o Teatro São João, gente. Se me bate com cadeiras, meu povo, a gente lotou o São João. Aí eu falo isso. Vai. Espetáculo pago, recorde de público. Pago total. E zerou bilheteria e foi assim uma das coisas mais lindas que aconteceram com a gente quanto grupo. E eu não tenho como me ver artista antes disso, gente, porque isso foi uma descoberta, isso foi, além de uma descoberta, uma conquista. Eu tomei posse, fui tomando posse aos poucos, né? Porque, como eu já falei, era muito difícil acreditar. A gente vem de uma vida inteira de descrédito. Aí chega de uma hora para outra acreditar que eu sou isso, que eu posso aquilo. Então, foi dentro desse grupo que eu tive esse olhar de outras mulheres olhando para mim, dizendo: você pode, você consegue. Keila, para com isso. Keila, leva a sério. Keila, tu tá brincando. Keila, isso aqui é sério, você vai conseguir, vai dar certo. Então, essa ajuda de todas, pessoas que eu admirava demais a Jéssica. Dizia assim: me diz, um dia eu quero ter um terço da determinação, da coragem que a Jéssica tem. Aí eu olho para Israel, eu disse: poxa vida, uma cabeça desse tamanho, essa menina era para estar assim, o mundo precisa conhecer essa criatura. Aí eu olhava para a Kézia, aquele monstro. A Kézia é um monstro, uma pessoa que tem que ser estudada. Olha para aquela mulher que é uma caixa de ressonância, vamos dizer assim, aquela mulher fantástica que é a Kézia. Aí eu olhava para a Tátila, aquela menina pega, batuca tudo, tocava tudo e dizia: o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, vendo que ali a gente foi se descobrindo, e assim, trabalhar também com pessoas que a gente admira é muito bom, com pessoas que a gente acredita, que a gente respeita como ser humano, como mulher, como artista, também é muito bom. Então, esse grupo realmente foi um marco na minha vida profissional, sim.
Esse que é o Caboclas para mim. Ah, que massa, gente. É visível o carinho, né, que todos vocês têm por esse grupo e por vocês, né, vocês entre si. Mas eu digo que nos conhece e joga água fervendo se você se entrar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés, 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 pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto do meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de fúria, teu braço chupado, põe água no bule. Passo e não ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar no 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que nos conheço. E joga água fervendo se você se entrar. Agora, como última pergunta mesmo para finalizar, eu gostaria que vocês, né, dessem um recado para os nossos ouvintes e para as mulheres que estão escutando, né, esse episódio, para que se sintam influenciadas, né, mais do que eu acho que já devem ter se sentido por vocês. Eu vou direcionar o meu recado para as mulheres, principalmente, né? Porque é com quem eu mais gosto de conversar. E, obviamente, né? O público eu me identifico mais. Mas, assim, queria dizer para as meninas, no geral, mas principalmente as meninas que trabalham no meio artístico, e não só necessariamente com música, mas com todas as outras linguagens artísticas, aqui especificamente falando de música, primeiro para fazer o que a gente fala, né? Muito, botar a cara no mundo, sabe? Tentar, acreditar, fazer algo que você tenha medo, um passinho de cada vez, aos poucos, encarar aquela vontade de, não sei, por exemplo, no meu caso, de começar a dar aula de canto depois da insistência de várias amigas, assim, 3, 4 anos, dá aula de canto, vai dar aula de canto, você sabe fazer isso, e eu não ir porque eu achava que eu não estava preparado o suficiente, e só começar a fazer depois do Caboclas, porque diante de tudo que as meninas falaram aqui, eu estava pensando, né? Acho que quem enfrentou o que a gente enfrentou, de cara limpa, olhando para um público de 300 pessoas dentro de um teatro, de top, de legging, falando sobre abuso, violência, tudo isso, quem enfrentou essas coisas, acho que não tem medo mais de nada. A gente até tem, mas eu falo que coragem é ir com medo, sabe? Eu tenho medo de muitas coisas, tem várias outras coisas que eu quero superar, tem um monte de amarra que eu quero vencer, tem vários lugares que eu quero acessar dentro e fora de mim, como artista e como mulher. Mas esses lugares, hoje, eu sinto eles muito mais próximos, assim, palpáveis, por conta da experiência vivida dentro do grupo, dentro do Caboclas. E aí, eu acho que é muito importante para as meninas, além de se permitir fazer algo que elas gostem de fazer, pensar sempre em se priorizar, sabe? A mulher, eu falo que a mulher, ela tem, assim, umas malas que ela carrega, assim, nas 2 mãos ao longo da vida. E essas malas estão cheias de culpas, sabe? É como se a gente andasse com 3, 4 malas debaixo de cada braço, cheio de culpa, por coisas que a gente não deveria sentir culpa alguma. Se priorizar é uma delas. Quando você se põe em primeiro lugar, quando você pensa em você antes, não é que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa ruim, você tem uma vida inteira aí para desconstruir uma outra vida inteira de amarras, de pressões estéticas, de convenções sociais, de machismos e micromachismos, de achismos dentro da sua vida. Então, principalmente para as meninas que trabalham com arte, que são muitas e a maioria delas é extremamente incrível, capaz, assim, brilhante, se permitam, façam, sabe? Tentem botar o trabalho de vocês para aparecer, mesmo que com medo, um pouquinho de cada vez. Eu, recentemente, uma das conquistas mais recentes para mim foi, por exemplo, começar a tocar diante dos outros, né? Que era uma outra trava gigantesca que eu tinha. E eu acho que é esse o caminho, um passinho de cada vez. Sabendo que, como eu falei antes, é um caminho longo, ele é demorado, ele é dolorido,
mas depois que você dá, assim, o primeiro passo, você não volta mais. Então, se priorizar, pensar também muito na relação com o outro, independentemente de quem esse outro seja, de sexualidade, de gênero, se colocar em primeiro lugar, sempre que possível, fazer terapia, que eu acho que é muito, 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 muito importante para todo mundo, para as mulheres principalmente, que, como eu falei, andam com essas malas o tempo todo, essas culpas todas por coisas super simples, que as pessoas ainda veem como grandes tabus. Se priorizar, botar a cara no mundo e acreditar. Acreditar que você consegue fazer aquilo. A gente consegue um monte de coisa. As pessoas querem que a gente acredite que não. Porque quando a gente tem uma sociedade de mulheres amedrontadas, ela permanece do jeito que está. Mas quando a gente tem uma sociedade de mulheres que começam a se posicionar, a ser assertivas e falar, a gente começa a mudar contextos. E aí a gente precisa, acho que mais do que nunca, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil, pensar em mudar contextos. Porque se a gente continuar como tá, Querida, estou não de sei se vai dar cara muito no certo. chão. Tenho que dizer mais o que depois disso? Arrasou! É tudo isso aí que a Israela falou, viu? Vote em mim. Queremos Cara, é impeachment isso fora mesmo. Bolsonaro. Eu tô impactada, assim, com essa fala, feliz, assim, concordo com tudo que você falou, todos os aspectos, e acho que é isso, só complementar. Esse mundo é nosso, a gente pode ir, estar onde a gente quiser, né? E eu defendo isso porque eu sou nômade, viajante, gosto de fazer isso. E, e eu ouço muito isso, de que o mundo é um lugar muito perigoso, você não faça isso, você é mulher, você está sozinha. E faço porque, enfim, eu sou essa pessoa e eu quero ser onde quer que seja. Eu esteja, né? E o que me fortalece é exatamente esse contato, sabe? Outras mulheres, conhecer outras mulheres que estão fazendo o mesmo, que estão saindo de casa, que estão botando a cara no sol, que estão fazendo seus corres, que estão superando seus medos, que estão fazendo terapia, que estão se cuidando. E é isso que é revolucionário, sabe? Se amar é revolucionário, eu sou da revolução do amor, eu acho que a gente pode fazer isso com amor através primeiro da gente e depois das nossas, né, nos aproximando e contribuindo para um lugar melhor e modificando também, que a gente sabe que o lugar que a gente se encontra hoje, a sociedade não tá massa, e aí a gente, sim, é com a gente, é nós por nós. E vocês que estão nesse curso, que estão ouvindo isso, resistam, assim, resistam, porque eu sei que é muito difícil. Para mim foi um processo muito complicado terminar essa formação, mas hoje eu vejo como foi importante fechar esse ciclo, como é libertador e como também dá o respaldo, né? Ser graduada em universidade, mesmo nesse desgoverno, mas respaldo para você, né? Eu não fui nem, até hoje eu vou falar isso aqui, não sei se deveria, mas eu não fui pegar o meu diploma. Mas eu acho que está mais bem guardado lá na UFC. No dia que eu precisar, eu vou lá. Mas é importante demais, né? Esse nosso encontro aconteceu dentro desse espaço e usar esse espaço, esgotar ele, assim, do máximo que você conseguir, seja de reivindicações, quanto de aproveitar as viagens, aproveitar os prazeres, as dores e as delícias de passar por uma graduação. Então, meninas, meninos, menines, todos que estão aí no curso, que ainda como eu estão no curso, que entraram agora, que já estão há algum tempo, estão para ser jubilado, inclusive, mas não vão ser, se Deus quiser vai dar tudo certo para todo mundo. Não desistam. Não desistam, não estou falando só em relação a curso, não desistam de vocês. Porque quando a gente passa por esses processos que muitas vezes são dolorosos, que a gente descobre aqui dentro do curso, a primeira coisa que dá vontade é desistir de tudo. A gente vai com o pensamento, chega esse pensamento não é aquilo, aí vai transformando em outras coisas, né? E acreditem
Acredito em vocês quanto artistas, educadores e pessoas, e que aproveitar esse espaço, essa vivência com pessoas tão bacanas, profissionais tão bons que nós temos dentro do curso para crescer. Para crescer. Então, é isso que a Jéssica acabou de falar. Se alimentem desse lugar, aproveitem esse lugar, usufruam, porque esse espaço realmente é nosso, a gente precisa se apropriar dele todo dia. Nunca acredite que esse lugar não é de vocês. Esse lugar é muito mais além, esse lugar é nosso, sim. Isso aqui foi para a gente mesmo, fomos nós que conquistamos, nós merecemos estar aqui. Então, força, fé, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar e aí vai dar tudo certo. Enquanto ainda não passar, já está dando certo para muitos, sim, para outros não, mas isso não é problema. Lembra que vai passar, que essa vai ser só mais uma fase na vida da gente, que a gente precisa acreditar que a gente está numa caminhada, e essa caminhada tem processos dolorosos e prazerosos, mas que no final a gente vai ter muita história bacana para contar. Então, obrigado por terem aberto esse espaço para a gente, obrigado pelo convite. Hoje à tarde eu revivi aqui tantas coisas, para mim foi tão emocionante colocar isso para fora, falar aqui com vocês, reviver coisas, né, relembrar essas coisas todas, conversar com amigos que está fazendo tanta falta, né, a gente ter esse bate-papo, esse diálogo, e que bom que existe esse caminho, esse canal, esse espaço aqui de diálogo para a gente poder falar da gente, né, então muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada, é só isso que eu tenho para dizer nesse momento. Obrigado pelo espaço cedido, obrigado pela partilha, pela conversa. Obrigada a você que está assistindo a gente assistindo não, né? Ouvindo a gente até agora. Beijo, beijo, beijo. A gente que agradece, eu, né, particularmente, fiquei muito grata por ter participado dessa conversa, e que vocês são mulheres, assim, incríveis, que eu gostaria de ter conhecido, né, mas eu acredito que... Não é, mulher, pelo amor. Mulher, nós estamos vivas, em nome de Jesus. Tido trocas, entendeu? Porque a gente, assim, né, no dia a dia mesmo, eu quase que não via vocês, e também não tive muita oportunidade de conviver com vocês, né, mas eu acredito. Eu já conversei com a Jéssica, já sei muitas coisas do trabalho dela, a Israela também, você também, Keila, e são mulheres, assim, muito incríveis que bom que eu tive essa conversa com vocês. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para o nosso canal de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidadas Jéssica Cisne, Keila Rocha e Israela Aragão. Roteiro e apresentação, Carla Viana. Edição, Matheus Elildo. Trilha sonora, Caio Viana e Rodrigo Gadelha. Social media, Fran Nascimento. E coordenação geral, Marcelo Matheus. Musical.